Olá, mulherada! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E eu tenho certeza que esse será muito especial, porque vocês não imaginam a dificuldade que nós tivemos aqui nos equipamentos para fazer essa gravação. É porque essa mulher, ela carrega algo muito forte, algo que Deus fez na vida dela que é sobrenatural, de restauração, de cura, de libertação, e eu tenho certeza que vai falar grandemente ao teu coração. Então, compartilha com as tuas amigas, porque vai ser forte que Deus vai ministrar hoje na tua vida. E eu quero dar as boas-vindas a uma mulher extraordinária, que eu tenho uma aliança que ela me ensinou, que nós temos amizades, que nós temos aliança, e ela é uma delas. Amém. Karina, seja muito bem-vinda. Amém. Ai, olha, tá difícil mesmo, né? Mas eu entendo que será grande os testemunhos que a gente vai ter. Em nome de Jesus. Através desse podcast. Não por mim, porque eu de mim não tenho nada. Muito pelo contrário. Nem de mim. Mas quando a gente entende que Deus faz através de nós e nós vivemos na dependência do Senhor, né? Sim. A gente sabe que Ele é capaz de fazer grandes coisas. Com certeza. Estou muito feliz de estar aqui. Como tu mesmo falou, a gente realmente tem uma aliança, né? São amizades firmadas na rocha mesmo, né? Então é uma mulher que me inspira em todos os sentidos. Como eu te disse, né? Encontrei a Thaide num momento de muita transformação da minha vida. Não só por dentro, mas por fora, e ela me inspirou em todos os sentidos, né? A ser uma mulher que impulsiona mulheres, e eu olhava para ela e falei, pai, eu quero ser linda e elegante como ela. Ai, amiga, porque as mulheres hoje confundem muito o tu ser elegante e estar chique, estar bem vestida com a vulgaridade, né? Sim. E eu acho que o primeiro impacto que tu causa nas pessoas, porque a gente olha primeiro o exterior, isso é normal, é esse, né? De ver uma mulher linda, elegante, mas sem vulgaridade, realmente resplandecendo o brilho do Espírito Santo, né? Então foi a primeira vez que eu te vi, eu falei, pai, eu quero trazer esse brilho, eu quero ser assim, elegante como ela, e tô no caminho. Ai, tá, e vamos lá. E tu sabes, assim, que isso é o que mais me motiva, sabe? Porque impulsionar mulheres foi para isso que Deus me chamou. Amém. Para elevar mulheres. Então, diferente da competição e da comparação, o que Deus me fez enxergar é que eu nasci para ajudar mulheres a descobrirem a sua verdadeira identidade e o seu propósito, né? Então, olhar para ti e olhar para tantas outras amizades que nós temos, né? De pessoas tão próximas a nós, realmente me motiva a permanecer nesse caminho, Amém. sabe? De seguir, assim, impulsionando mulheres. E tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro e como tu foi pontual na minha vida no momento que eu cheguei aqui. Aprendi muito contigo sobre casamento, sobre lar, sobre família, sobre como lidar em momentos difíceis até com a minha filha. E tu é uma mulher sensacional, te amo muito. Meu Deus. E eu quero que tu te apresente um pouquinho, porque eu conheço tudo já, né, da tua história e o que tu carrega, que é tão extraordinário. E eu tenho certeza que o teu testemunho vai alcançar muitas mulheres, vai trazer muita cura, Amém, muita eu restauração. Em nome de E Jesus. então te apresenta para essa mulherada que está nos assistindo. Fala um pouquinho quem tu é. Quem é a Karina do Bill? Então, em primeiro lugar, eu sou a Karina do Bill, né? Só divido ele com Jesus, e ele só me divide com Jesus, e assim tá tudo certo. E com a Lívia, né, que é a nossa princesa. Estou casada com o Bill há 18 anos. Casamos no mesmo dia, no mesmo ano, né, amiga? Sim, 18 de dezembro de 2004. Isso mesmo. O Bill é uma bênção, um homem que realmente Deus me deu, né? Que é bênção na minha vida, maldição em todas as outras aí, né? Só na minha. Tenho uma filha linda de 12 anos, que é um milagre do Senhor na minha vida, que realmente veio para selar essa união e mostrar que realmente Deus estava conosco, né? E está conosco, né? Em todos os momentos. Mas, como tu já conhece, né? O meu testemunho nem sempre foi assim, né? Eu tive uma infância boa, de certa forma, né? Eu tenho os meus pais, realmente, eles sempre me ensinaram no caminho do Senhor. Eles são católicos, muito praticantes. Então, assim, o meu servir, como eu sirvo com muito amor na casa do Senhor, eu me inspirei muito no meu pai e na minha mãe, que eles servem até hoje. Eles são servos, realmente. E eu tive uma infância boa, porém eu tive muitas coisas que vieram com essa infância, né? Muitas cicatrizes, assim, né?
muitas coisas que eu nem sabia que tinham acontecido comigo e que Deus foi me revelar agora, há pouco tempo atrás, nessa minha transformação com o Senhor. Sobre abusos que eu tinha sofrido na minha infância, que realmente eu não lembrava. Eu acho que hoje eu entendo, né, que o psicológico faz com que você bloqueie muitas coisas. Até pelo medo, pelo trauma, Isso, né? Exatamente. Eu quero esquecer. Exatamente. Eu lembrava de algo que tinha acontecido na minha adolescência. Desse dia eu lembrava. E, na verdade, desse episódio em si foi o único episódio que eu contei para os meus pais, né? E foi bem turbulento na época, tudo que havia acontecido, e foi muito triste para mim, para minha família. Mas passou, vamos dizer assim, né? Foi colocado panos quentes e seguiu-se a vida. Foi para baixo do tapete. Exatamente. Seguiu-se a vida. E eu comecei a entender muitas coisas que aconteceram comigo daquele dia em diante há muito pouco tempo atrás, né? Quando eu estava num retiro e eu comecei a questionar Deus, por que que eu era daquela forma? Por que que eu fiz aquelas coisas todas, né? Por que que eu vivi numa vida de promiscuidade por muito tempo? Por que que eu senti a necessidade de me sentir desejada, né? E eu não entendia isso, né? Então, nesse retiro eu questionei muito a Deus, tá? Muito a Deus, assim, Senhor, eu preciso de respostas. E naquele retiro, naquele dia, Deus me revelou através do Espírito Santo tudo que havia acontecido na minha infância, tudo coisas que haviam acontecido comigo. Porque o que acontece até para entendimento das pessoas. Sim. O abuso sexual, quando a gente fala de abuso sexual, hoje a maioria das mulheres entendem que o abuso sexual ele precisa ter o ato sexual em si. O abuso sexual ele é muito além disso. Né? O abuso sexual ele pode ter contato físico ou não, né? E ele destrói muito mais o teu psicológico e a tua alma do que o teu físico em si. E ele traz muitas dores pós, né? Exatamente. Abre uma porta no mundo espiritual. Exatamente. Porque, na verdade, tu teve uma sexualidade distorcida, Exatamente. né? Por causa daquele abuso. Sim, porque o abuso sexual, a gente tende a pender para dois lados. Ou você vira para homossexualismo, né? Porque você pega raiva e nojo de homem. Ou você vira para o outro lado, que é o quê? Você querer se sentir desejada, você querer se sentir amada. Então, o amada, que não é amada em si, né? Mas você despertar o desejo sexual Sim. nos homens. Porque você acha que você precisa dar para receber. Sim. Precisa de uma troca. Você entende isso? Porque a gente se sente suja, a gente se sente usada, né? A gente se sente a provocadora desse abuso. Esse eu acho que o tu te perdoar é muito difícil. Porque até então eu me sentia culpada. E nesse dia Deus me mostrou que eu não era culpada do que havia acontecido comigo. E uma das coisas que eu questionei muito a Deus, eu falei, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso tudo acontecesse comigo? Por que o Senhor não estava comigo? Porque assim, os meus pais sempre estiveram contigo, né? Eles vivem uma vida de comunhão contigo. Então, por que o Senhor não me livrou disso? E ele me disse no dia, né, nesse retiro, que ele estava o tempo inteiro comigo. O tempo inteiro ele segurando as minhas mãos de tudo que aconteceu. E naquele dia eu falei, Senhor, muito obrigada, assim, sabe? Por tudo que eu passei e hoje poder estar ajudando outras mulheres a se libertar desse peso, desse mal, né? E um fato tão forte isso, Tade, que assim, às vezes durante as aulas de casados, em um certo momento, eu conto esse meu testemunho. E nesse último nosso grupo de casados, a gente tinha 6 casais. E dos 6 casais, 4 mulheres, ali naquele momento, 4 descobriram que haviam sido abusadas e não sabiam. Por quê? Porque elas achavam que o abuso sexual realmente precisava do ato sexual em si. E não, às vezes tu ouvir palavras pornográficas de uma pessoa que tu confia, menções pornográficas a respeito da situação, que eu quero fazer isso, que eu quero fazer aquilo, que isso, aquilo contigo, o peso é muito maior do que a pessoa fazer algo com o teu corpo, porque aquilo entra na tua mente. Acho que é um peso tanto quanto, né? Eu acho que tanto quanto, talvez sim. Eu não sei porque eu não consigo medir. Sim. Eu acho que cada história tem um peso, sabe?
Para mim foi muito forte isso. E o diabo, ele entra dentro da tua mente e tu começa a acreditar naquilo ali. Tu começa a acreditar que tu és aquela pessoa que a pessoa falou para ti. Por isso que tu acaba te tornando aquilo ali. O que eu tenho aprendido com Deus, que eu não decido o que entra na minha mente, mas eu decido o que fica e o que sai. E nesse dia, nesse retiro, eu decidi que aquilo aí não faria mais parte da minha vida. Sabe? Que Jesus realmente tinha levado todas aquelas minhas dores na cruz do Calvário e que eu precisava me posicionar, me perdoar, porque eu não me perdoava de muitas coisas que eu havia vivido. Eu me achava suja. Só que naquele dia eu entendi que, né, que Deus já jogou todos os meus pecados no mar do esquecimento. E daquele dia em diante eu comecei a viver um novo tempo na minha vida, no meu casamento. E, enfim, né? Muitas coisas vieram depois disso. E assim, ó, o quanto é sério isso, assim, do abuso sexual. Eu, graças a Deus, assim, eu nunca fui abusada. A minha mãe, assim, e o meu pai, né? Eles eram muito preocupados com isso. Acredito que talvez por traumas que a minha mãe viveu na infância dela com as irmãs dela, com a família dela, né? E ela sempre nos blindou muito, ela sempre foi muito clara, não deixa ninguém chegar perto, toma cuidado. Ela sempre foi muito protetora, assim, conosco. Mas eu hoje atendo muitas mulheres, assim, que sofreram. E é muito claro isso que tu colocou, assim, sabe? Que ou é dois caminhos, né? E a gente vê, assim, quanto isso às vezes traz essa sexualidade distorcida mesmo. Sim. A pessoa, ela acha que foi isso que tu falou, assim, sabe? Ela acha que ela provocou aquilo. Sim. Então, ela acaba se entregando para as pessoas com facilidade porque ela não tem valor. Exatamente. Por ela sentir que eu não sou importante, eu não sou amada, eu não mereço ser amada. Porque se essa pessoa fez isso comigo, é porque eu não tenho valor. Exatamente. E aí ela acaba se entregando para qualquer pessoa e aquilo acaba virando uma vida de promiscuidade, né? Sim. E acaba que ela fica muito ferida, tem muitos relacionamentos com muitos homens e isso traz muita dor, né? Muita dor. E por isso, amiga, que eu acho que foi tão difícil, assim, a gente não entende, às vezes, o mundo físico e o mundo espiritual, né? Uhum. Essa luta que a gente tem tido, assim, de gravar contigo, porque a gente gravou na semana passada, gravamos 1 hora, foi maravilhoso e acabou que não deu certo. Não sei, deu erro, né, na gravação e a gente não conseguiu. Hoje a gente tá aqui gravando de novo, a gente tá numa luta para gravar, porque eu tenho certeza, Cá, que o que tu carrega vai libertar mulheres de cativeiros. Amém. Sabe? Amém, eu creio. E isso deixa a pessoa se sentindo aprisionada, de que ela não pode contar para ninguém. Sim. De que ela vai ser julgada. Eu chego a me arrepiar, assim, sabe? De que ela vai ser julgada pelo que aconteceu. E ela, com muita dificuldade de se perdoar, acaba travando a vida dela até após casada. Aí muitas mulheres têm dificuldade de ter até relação sexual com o seu cônjuge, né? Pelos traumas que vem na cabeça. E ela não tem coragem de contar, ela não tem coragem de se abrir. Então, por isso que o que tu carrega é tão precioso, assim, Amém. Sabe? Dessa mulher libertadora que tu és. Amém. Essa mulher, assim, que hoje brilha Cristo, sabe? Que carrega uma unção de Deus linda. Meu e Deus. O que Deus tem feito na tua vida, sabe? Deixa Deus te usar cada vez mais, Amém. assim, sabe? Em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza que o que tu carrega amiga, é muito forte, Amém. muito forte. E a única pessoa com quem eu sentei e contei detalhes de tudo que aconteceu, Deus é tão maravilhoso, foi meu marido. Glória a Deus por assim, isso. Porque eu não tinha mais como contar isso para os meus pais depois de tantos anos, né? Um pouco de vergonha, eu acho, e eu não queria mexer num passado que ia trazer dores para eles, sabe? Eles têm sofrido tanto nos últimos anos, assim, né? Com a perda do meu sobrinho e depois a perda dos meus filhos, enfim. E eu disse, não tem necessidade disso, né? Eu não queria falar com eles sobre isso. Então, a única pessoa a única não, na verdade, eu digo que não é a única que deveria ouvir, mas a única que eu saberia que que precisava ouvir era o meu marido. Porque ele tinha que saber as batalhas que eu estou, né, na frente, porque ele é meu sacerdote, né? Ele tá comigo na frente dessa batalha. Ele que me guarda em oração. Então, eu precisava das orações, eu precisava do abraço dele e de ele me dizer assim, não, amor, eu te perdoo também. Porque mesmo sem saber, ele entrou comigo num mundo que ele não escolheu estar, né? Ele carregou esse peso comigo por muito tempo. Sem saber, então eu precisava que ele olhasse nos meus olhos e dissesse para mim assim, que tu não és isso,
sabe? E que eu te perdoo, e que eu tô contigo, e que daqui pra frente é um novo tempo na nossa vida. E como foi libertador, tá? De quando eu tive essa conversa com ele, e que hoje eu posso e tenho o privilégio de receber uma oração do meu marido, né? Porque, meu Deus, isso era muito longe dos meus olhos há anos atrás, tu sabe, né? Eu não via, eu não tinha esse casamento que eu tenho hoje, né? Mas... Conta um pouquinho da história, porque essa mulher, gente, assim, além dela ter tido esse abuso, assim, na infância, que trouxe muitas dores para adolescência ali, né? E aí depois ela teve uma luta para ganhar esse marido para Jesus, né? Ficou ali na luta. Conta um pouquinho de como era esse Bill antes. Antes de contar como era o Bill, eu preciso deixar claro para essas mulheres que estão ouvindo que sim, eu perdoei todas essas pessoas que fizeram isso comigo, porque eu entendo que o perdão não é para eles, é para mim, né? Eu tirei de cima de mim um peso e perdoei sim, e se for preciso conversar, eu converso e falo, porque realmente, Tade, eu entendo que o perdão, ele é uma decisão. Eu aprendi isso com os nossos pais espirituais, né? Que é o pastor Júnior e a pastora Michele. Hoje eu tenho uma cicatriz e eu olho ela e não dói mais, e eu posso falar isso como testemunho, né? E até assim, antes da gente entrar na história do Bill, eu acho importante tu falar, assim, o que tu fala do alerta para os pais, assim, sobre isso, sim, sabe? Tu sempre fala isso nas aulas. Para quem não sabe, ela também dá aula de casais, né? Casados para Sempre, também é mentora de casais. E tu sempre... Eu sei porque eu fui aluna de vocês, né? Junto com a Bey e com o Renan. E tu sempre fala isso, assim, esse alerta para os pais de tomar cuidado, né, com as pessoas próximas. Não que a gente fique naquela pessoa neurótica, não, né? Então, por muito tempo, eu tive que me policiar quanto a isso, porque eu criei no início uma super proteção com a minha filha, por causa de tudo que eu tinha vivido. Hoje, eu entendo que, como eu já estou curada nessa área, claro, a nossa cura, ela é aos poucos. Eu entendo que Deus tem muito para fazer ainda dentro do meu coração, na minha alma, enfim. Mas entendo que o Espírito Santo está trabalhando também, né? E eu converso com a minha filha sobre isso. Eu já conversei, ela tem 12 anos, e desde muito tempo eu já sentei com ela e expliquei, porque assim, ó, hoje a gente tem que cuidar muito com quem a gente traz para dentro da nossa casa, muito onde os nossos filhos vão, né? A minha filha hoje, ela é uma bênção do Senhor, ela tá mais na igreja do que em casa, só que eu falo para ela, filha, igreja é feita de pessoas, pessoas são boas e ruins em tudo que é lugar. Então, assim, ó, cuida, minha filha, cuida do teu corpo, porque eu tô... Até pra ela se vestir, sabe, Tade? Eu tenho esse cuidado, porque eu acho que a gente não pode... o nosso corpo, a nossa vestimenta não pode gerar um pecado do outro. Sim. Né? E ela é linda, né? Ela tá com um corpo lindo agora, então eu falo, filha, cuida muito com isso, sabe? Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu falo isso para os casais, que cuide, que tenha essa conversa com os filhos, porque isso não pode ser uma coisa, um tabu. Falar sobre essa sexualidade com os filhos. É óbvio que tudo tem sua idade, né? Não vai entrar profundamente no assunto. Sim. Mas num alerta de explicar, olha, filha, realmente, tu não pode deixar ninguém ver teu corpo. Tem pessoas que acham que eu sou muito radical nesse sentido, mas, por exemplo, a minha filha, ela nunca viu o pai dela sem roupa. Ela não vê o pai dela de cueca. É uma decisão nossa, minha e do Bill. O Bill nunca deu banho na Lívia. Sabe por quê? Porque eu quis preservar ele e ela disso. Eu estava ali o tempo inteiro com ela. Então, eu acho que ninguém melhor do que eu para estar fazendo aqui. Qual a necessidade dele, né? Então, assim, eu tinha esse entendimento de resguardar. Não é de privar ele disso, mas de resguardar, né? Esses momentos. E até para que a minha filha não achasse aquilo natural. Então, eu falo isso para ela com todo mundo. Eu falo, filha, eu não quero que você deixe, né, ninguém ver seu corpo desde pequena. Nem na escolinha, nem na casa de uma amiguinha, nada. Então, eu acho que é bem importante isso, sabe, Tade? A gente mostrar para os nossos filhos que a maldade existe, sem assustar eles, porém mostrar para eles que a maldade existe e que eles precisam estar em alerta, né? Então, assim... Eu entendo que os pais precisam conversar com os filhos sobre isso. Não pode deixar para que a escola fale sobre isso. Não pode deixar para que a líder de adolescentes fale sobre isso com a sua filha. Ou que a amiga da escola venha ensinar o que você tem que ensinar. Eu falo filha porque eu tenho uma filha mulher, mas para quem tem filho menino também.
né? Essa questão da sexualidade hoje está muito normalizada no mundo. E não só o ato sexual em si, mas o beijar, o ficar, que hoje está no mundo muito natural. Eu vivi isso, eu não quero que a minha filha viva isso. Mas eu não posso obrigar a minha filha a não viver. Eu tenho que mostrar para ela o que é o certo e o que é errado. E é o que eu tenho feito. E a gente vê assim, né, até pela tua vida, pela minha vida e tantas outras pessoas, que Deus, ele perdoa sempre os nossos erros e falhas, né, as nossas escolhas, assim, os nossos pecados são perdoados e são jogados no mar do esquecimento, né? Sim. Mas todas as nossas decisões, elas têm uma consequência, né? Sim, com certeza. E aí, a consequência dessa decisão, dessa escolha, que às vezes acaba gerando alguma dor, algum desconforto, porque Deus é justo em todo o tempo, né? A gente tem que ter esse entendimento. E até o teu respaldo com ela, eu vejo assim como até uma consequência da tua dor lá atrás, que talvez tu não entendia, né? Tu ainda não tinha, Deus não tinha restaurado por completo, porque hoje tu és uma mulher curada. Sim. A diferença é que tu tem a cicatriz ali, mas ela não dói mais, né? Mas então isso é natural, é normal, né? Sim. E o quanto é importante tu falares isso, porque assim, tu tem autoridade para falar sobre isso. Porque tu passou, tu viveu. E como mãe, a gente sempre quer proteger os nossos filhos para que eles não passem, né? Exatamente. Mas assim, Deus cuida tanto da minha filha, Tade. Eu lembro que a gente estava na casa de um casal amigo nosso e ela olhou para a Lívia e perguntou assim: Lívia, você não tem namorado ainda? Aí a Lívia disse: não, bem normal assim, né? Aí ela disse assim: mas não, nem beijou na boca? Ela disse: não. Aí ela disse: mas a tua mãe, na tua idade, já tinha feito isso há muito tempo. Eu lembro que ela chegou assim, fazia assim muito tempo. Ela assim: pois é, mas a minha mãe não conhecia o Deus que eu conheço. Nossa, uau! E assim, aquilo pra mim, chega a me dar um nó, porque meu Deus, amiga. Então, sabe? E é verdade, né? O que eu posso falar de uma resposta dessa? Na hora eu fiquei assim: meu Deus, eu vou aceitar Jesus de novo através da vida da minha filha, porque ela me inspira muito, né? E é uma verdade. Eu conheço Jesus desde os meus 14 anos, né, Tade? Aliás, eu conheço Jesus desde sempre, né? Porque meus pais sempre me apresentaram Jesus. Eu sempre fui muito, muito praticante mesmo na igreja católica, né? Onde a gente frequentava, o que meus pais frequentam até hoje. Porém, eu vim conhecer o meu Salvador, eu vim conhecer o Espírito Santo, o meu conselheiro, meu amigo, eu vim conhecer Deus, o meu pai, há uns 7 anos atrás, assim mesmo, né? Em que é muito diferente. É muito. Eu digo assim, que crente todo mundo é, né? Porque a gente crê em alguma coisa e aí tu acredita, né, que Deus existe, Jesus existe. Mas discípulos não são todos. Filhos não são todos. E é muito difícil tu ser discípulo e filho. E não é que Deus não queira. Sim. É que tu ainda não teve esse encontro, né? E como o nosso pastor fala, é andar na contramão desse mundo. E é literalmente, renúncia, né? Nós perdemos tantas pessoas ao nosso redor por causa dessa nossa escolha, mas o que são essas pessoas perto do que eu ganhei? Sabe, a minha família restaurada, o meu marido, a minha filha, o nosso ministério hoje ajudando a salvar casamentos, que foi o que Deus fez com o meu casamento, né? Então vamos falar do Bill agora. Então, amiga, eu conheci o Bill, né? Eu tinha 20 anos. E foi uma conexão assim, quando eu olhei para ele, eu falei assim, ó, esse é o homem que eu pedi a Deus. Foi muito claro isso para mim. Só que quando eu olhei para ele, senti essa coisa tão forte, tá? Até hoje a gente nunca ficou um dia separado. A gente nunca brigou e ficou sem se falar. A gente nunca dormiu assim, sem, sabe, a gente briga, tá? Porque a gente é normal, ninguém é ET. Ser humano. Nós somos seres humanos, né? Somos propensos a pecar, então a gente briga. A diferença é que hoje a gente consegue ter esse entendimento e ter Deus no centro do casamento, que é muito diferente, né? E o Bill veio desenvolvendo, o Bill sempre, na verdade, ele teve problema com bebida, né? O Bill sempre bebeu muito. Mas eu entendo que com o passar dos anos isso foi piorando. Até porque a gente vivia uma vida na qual eu só trabalhava, né? Eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo numa empresa, então ele ficava muito sozinho. Então eu causava, vamos dizer assim, não que eu seja culpada, mas eu dava margem para ele estar sozinho com os amigos dele. Sim. Naquela época, né? E aí ele veio se afundando cada vez mais, amiga, na bebida, assim.
Eu falava que eu era viúva de marido vivo, porque ele bebia na quarta porque tinha jogo, na quinta porque era o ferino dele, então ele sempre chegava de madrugada em casa, na sexta porque era a sexta, e no sábado ele saía antes de eu acordar e voltava à noite para que eu não visse ele sair, para ele não precisar estar ouvindo. Até porque eu não tinha sabedoria nenhuma para lidar com aquela situação, então eu reclamava muito a respeito daquilo. Foi se passando os anos e eu resolvi engravidar, né? Achando que a gravidez ia restaurar o meu casamento, né? E aí ficamos aí 1 ano e pouco tentando e nada de vir. Como a gente já tem histórico na família de problemas, né? De fertilidade, a gente foi procurar ajuda. Aí fomos num médico e ele falou, olha, aos olhos humanos é impossível você ter filho, tá? O Bill, ele tem a mesma quantidade de espermatozoide que um homem que faz vasectomia, vivo, e você tem um desvio na trompa esquerda. Então, assim, é impossível vocês terem filho pelos meios naturais. A gente precisa fazer uma inseminação artificial. Eu falei para ele assim, agora, né? Assim, dinheiro, porque tudo é muito caro nessa área. E veio a enchente de 2008, veio toda aquela indenização, né? Vocês não estavam aqui ainda, vocês não sabem, né? Sim. Eu falei, bem, vamos guardar esse dinheiro para fazer essa inseminação. E apostando todas as minhas fichas na gravidez, né? E eu ia fazer a inseminação em maio, enfim, em março eu me descobri grávida da Lívia. Do nada, uma amiga falou que olhou pra mim, tu tá com cara de grávida. Eu falei, eu não posso ter filho. E eu tomei tanto aquilo como uma verdade na minha vida, sabe? O que é tão errado, né? Hoje eu entendo, mas na época, enfim, né? E eu disse, não posso ter filho, não tem como eu estar grávida. Ela disse, não, tu tá grávida? Eu olho pra ti e vejo uma mulher grávida. Eu falei, tá. Aí fui pra casa normal, assim, achando que, né? No outro dia eu precisava fazer o exame, porque eu tava fazendo controle da ovulação, né? E aí, fazendo controle da ovulação, quando eu fiz o teste, eu tava grávida. Uau! Foi bem assim, amiga. Eu chamei o Bill, falei, Bill, tô grávida. Ele não acreditou. Porque nós havíamos recebido uma palavra de um especialista ao qual a gente foi procurar, um dos melhores aqui da região. E nós fomos ser atendida por ele, ele era de Curitiba, ele vinha para cá só uma vez no mês fazer atendimento. Era super conceituado na época, tinha fila de espera. Então, assim, nós recebemos uma palavra de um especialista. Sim. Sem Deus, né? Que hoje é o nosso especialista, a gente aceitou. Ele falou, não, tu não tá grávida. Eu falei, não, Bill, eu tô grávida. Ele, não, vamos fazer outro exame. Fizemos o exame de sangue, deu que eu tava grávida. Ele mesmo assim não acreditou e me levou para fazer ultrassom e aí deu que eu estava grávida. E aí, ali naquele momento, ele realmente caiu a ficha dele. Não, ela tá grávida. E nessa época vocês não congregavam nada, né? Não. Vocês não iam à igreja nenhuma? Nenhuma. Conheciam Deus? Sim, conhecia o Deus, mas a gente estava bem afastado. Apesar de, como eu te falei, eu conhecia Deus desde pequena, a gente ficou muito afastado. Nem na igreja católica a gente ia mais. Porque como o Bill é de segunda aliança, né? Quando eu conheci o Bill, ele já estava 6 anos separado da primeira esposa dele. E então, a igreja católica, nesse sentido, ela não aceita, né? Você participar. Não pude fazer meu matrimônio na igreja, porque eles não aceitam. Não pude batizar a minha filha na igreja católica na época, porque eles não aceitam pais que não são casados, né? Enfim, então a gente acabou se afastando, ficando um pouco triste, um pouco chateado. Na época, até os meus pais, que são muito cristãos, assim, muito da igreja, ficaram chateados. Porque eles viram uma vida para Deus e agora, como assim eles não poderem casar a filha deles? Enfim, mas são regras da igreja, a gente tem que respeitar. Sim. Então a gente meio que se afastou até da igreja católica, a gente não ia mais a lugar nenhum. Ah, entendi. Mas Deus tinha um plano lindo para nossa vida, né? E trouxe a Lívia. Enfim, e aí a Lívia veio, com o nascimento da Lívia vieram muitas coisas na nossa vida. Na gravidez da Lívia, o Bill perdeu um emprego de 11 anos. E foi tudo assim, a nossa vida virou de cabeça para baixo. Nós ficamos 3 meses sendo sustentados pelos meus pais e pela minha sogra, porque nem indenização, nem salário, nem nada ele recebeu da empresa a qual ele estava trabalhando na época. Mas eu entendo que isso tudo foi um trabalho do Senhor. Com certeza. Porque isso nos conectou, nos uniu, nós, a nossa família, enfim. Só que a gravidez e o nascimento da Lívia não nos uniu mais, né? Ao contrário, ele acabou nos afastando. Por quê? Porque aí agora eu tinha a Lívia, tinha o trabalho, e aí mesmo que ele ficou para trás. E aí começou assim, ele a sair, a continuar bebendo, e aí para mim tanto fazia, porque eu tinha a Lívia. Sim.
E nem dava tempo, né? Quem é mãe sabe. Exatamente. E a minha mãe mora em Navegantes, parece perto, mas é ao mesmo tempo distante, porque o ferryboat, né? Então, ela não estava sempre comigo, então era eu e eu, né? Ela, durante muito tempo, ela atravessava todos os dias para cuidar da Lívia, mas depois ela estava cansada. Eu falei, não dá mais para viver essa vida. E aí, a minha filha passou a ser criada pela escola, vinha para casa à noite. E a gente nem curtiu a infância da Lívia, né? Nós nem curtimos mesmo. Eu já pedi perdão, inclusive, para ela a esse respeito, porque eu me arrependo muito, né, disso. Mas, né, Deus faz... tudo que nós passamos, Ele transformou em tão pouco tempo numa bênção tão grande. E aí, amiga, eu sei que... Quando a Lívia tinha 5 para 6 anos, ela teve uma síndrome do pânico, enfim. Por causa de uns assaltos que a gente havia sofrido na nossa casa, uns roubos. E porque ela sentia muito a falta do pai dela. E eu não sabia disso. Levei ela na psicóloga, porque ela ficou que nem uma criança com problema mental, amiga. Ela não conversava mais, ela não falava mais, ela não ficava mais no banheiro sozinha, no quarto sozinha, ela não dormia mais. E a Lívia, para quem conhece, sabe que ela é muito comunicativa, muito ativa. Então, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com a minha filha? E aí, eu procurei ajuda. Obviamente, como eu estava, né, longe da presença do Senhor naquela época, eu procurei a ajuda dos psicólogos. E a primeira conversa que a Lívia teve com a psicóloga, ela falou que ela sentia muita falta da presença do pai dela. Que ela não sentia que o pai dela era uma família com ela. Sabe? Sim, foi muito forte isso pra gente. E eu fui conversar com o Bill, e na época ele não aceitou muito, porque imagina, né? Ele ficou, acho que, em choque ao mesmo tempo, né? E aí um casal de amigos nossos, já de quando a gente se conheceu, se reconectaram com a gente e convidaram a gente pra ir na Reviver. E eu não quis ir, porque eu sabia que ele já viveu nos Santos dos Santos, né? Eu sabia que se ele me pegasse de novo, eu não ia sair mais, e eu não sabia se eu estava preparada para viver com um jugo desigual, né? Eu na igreja e o Bill no mundo. E sem visão de fé e confiança nenhuma na época que meu marido iria se converter. Nunca. Mas eu queria ir na igreja se ele não vai querer saber. Não, e ele falava que jamais ele iria numa igreja porque ele não gostava de crente. São tudo louco, ele falava. Mas a gente é mesmo. Hoje ele sabe, né? Ele é louco Hoje ele também. É louco. Mas na época ele achava que... Enfim, aí a minha amiga convidou, e aí eu disse que não. E aí a minha filha tinha uns 6 anos, eu acho, na época, ia fazer 6 anos. Ela olhou, mãe, eu vou na igreja com a Sara. Eu falei, como assim? Ela disse, não, mãe, deixa eu ir na igreja. Aí a Sara, não, Karina, deixa ela ir comigo. Eu falei, amém. E aí eu arrumei ela e ela 6 foi. 6 anos. Uhum, e ela foi. E eu fui pro banho e o Bill ficou lá no sofá vendo TV e tal. E assim, Tade, aquilo me incomodou demais. E eu comecei a falar com Deus, no chuveiro. Eu falei, Senhor, o que é isso? Minha filha na igreja e tal. O que o Senhor quer da minha vida? Me dá uma resposta. Eu falei, como assim? Ele falou assim, muito claro, Tade, como se eu nunca tivesse saído da presença dele. Eu realmente, pela primeira vez na minha vida, ouvi a voz do Senhor. Pode ser loucura para os olhos de quem está vendo isso agora, mas eu ouvi ele falar aos meus ouvidos. Ele disse assim, filha, o bem mais precioso que eu te dei, o teu milagre está lá. O que tu queres mais? Só vai, confia no que eu vou fazer na tua vida. Sabe, Tade? E assim, eu chorei muito, muito. Eu saí do banho e falei pro Bill, eu tô indo na igreja. Ele assim, como assim? Eu falei, eu tô indo na igreja. E ele falou, amém, então, vai, quer ir? Vai, mas eu não vou. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, eu vou. E naquele dia mesmo eu voltei pro Senhor, né? Eu lembro que quando eu entrei naquele corredor, assim, eu já não queria mais sair de lá, sabe? Foi muito forte a conexão que eu tive com Deus naquele dia. E aí eu comecei a conversar com pessoas, comecei a frequentar, né? E as pessoas diziam assim pra mim, ai, Karina, não te preocupa, eu levei 12 anos pra converter meu marido. E a outra, não te preocupa, eu levei 5 anos para converter o meu marido. E assim eu fui ouvindo esses testemunhos, eu falei, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus isso. Eu não aceito viver assim. Eu não aceito viver o que essas mulheres viveram. Eu quero viver realmente o milagre de Deus na minha vida com o meu marido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu acreditei naquilo ali, Tade. Eu peguei aquilo ali para mim com tanta força, com tanta fé. E realmente o que Deus fez na minha vida em 1 ano, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus fez.
né? A gente foi no ECC na época, que hoje é o Pulse. Uns 3, 4 meses depois já de eu estar indo na igreja, o Bill aceitou, através de um convite da Lívia, de ir na igreja, da minha filha, mais uma vez sendo canal de bênção na nossa vida. E ela já nasceu no milagre. Ela já nasceu no milagre. Promessa, né? Ela foi para a igreja, ela levou o pai dela para a igreja. E ele aceitou ir, e lá no ECC, Deus começou a falar com ele tremendamente. E um detalhe, antes dele ir no ECC, ele chegou um sábado que em hoje casa... É Pulse, né? Que hoje é Pulse, é. E ele chegou em casa e ela olhou para ele e falou assim, num sábado: pai, você bebeu? Aí ele assim: bebi, filha. Mas o pai tá bêbado? Ele disse: não, o pai não tá bêbado. E claro que ele estava bêbado, mas ele não iria falar isso pra ela. E ele foi pro banheiro e eu já fui apavorada atrás dele. Eu falei: meu Deus, tadinho. Eu pensei assim, ele vai falar que eu tô botando a minha filha contra ele. E eu nunca fiz isso. Sempre essa sabedoria eu tive. E eu falei pra ele: olha, eu não falei nada pra ela, tá? Pelo amor de Deus. Eu disse: eu não jamais ia colocar, né, tu contra ela e tal. Ele falou: não, tudo bem e tal. Passou. Chegou no outro sábado, Tade, ele chegou de novo e ela falou a mesma coisa. E aí ela olhou pra ele e falou assim: pai, vem aqui no quarto que eu quero conversar contigo. Ela tinha 7 anos nessa época? 6, não, nem tinha 7 anos ainda. Meu Deus. E ela disse assim: pai, vem aqui no quarto que eu quero conversar contigo. Senta aqui. Ela bateu na cama assim, ó. E ele sentou e eu saí do quarto, porque eu falei: Senhor, faz o que tu queres fazer. Eu só pensei assim, sabe? Porque é difícil, tá? E eu entendo muito isso. A esposa ganhar o marido para Jesus. Porque a gente quer ganhar na força do nosso braço. Quando a gente tem que ganhar através do nosso exemplo e constranger o nosso marido em amor. E isso é um tempo. Leva um tempo. E a gente é muito imediatista. A gente quer para ontem, né? E eu falei: não, senhor, mas é da boca dos pequeninos. Eu saí orando do quarto. Aí ela falou assim: pai, tu tem que dar mais valor pra tua família, pai. Tu deixa eu e a mãe muito sozinha. E tarde, eu lembro dessas palavras que eu fiquei ouvindo, porque eu disse: eu vou ouvir sem ele saber que eu tô ouvindo, pra entender o que tava acontecendo. Sim. Ele saiu pro banheiro, tarde. Eu nunca vi um homem chorar tanto igual o Bill chorou naquele dia. Sabe? Eu acho que ele precisou desse choque de realidade. E naquele dia, logo depois, assim, ele aceitou ir na igreja com a gente, através de um convite dela. Ele aceitou ir no Pulse, né? E lá no Pulse ele aceitou Jesus. E para mim aquilo ali foi o começo de um milagre, sabe? Assim, na minha vida, porque eu queria tanto aquilo, mas eu não conseguia enxergar aquilo. Ainda eu estava desenvolvendo a minha fé, sabe? E... enfim, ele aceitou Jesus e começou a trabalhar muito intensamente já na igreja. Ele entregou a vida dele realmente para o Senhor, né? Mas tudo é uma construção, né? Ele precisava, morrer para ele, né? E como um cara de 40 hoje ele tá com 49, isso fazem 7 anos, mais ou menos, 42 anos, ia morrer para ele de uma hora para outra, né? Ele precisava realmente que Deus estivesse com ele 100%. Porque ser desconstruído é muito difícil, né? E enfim, a gente foi pro curso de casados, né? Na época, o Reinaldo e Elisa, os nossos líderes, junto com a Betina e com o Renan. E eu louvo muito, mas muito, muito a Deus pela vida deles, porque eles foram muito canal de bênção para nossa vida, amiga, muito. Sabe? Eles nos socorreram a todos os momentos, eles estiveram conosco todos os momentos, eles choraram junto com a gente, eles riram junto com a gente. As conexões que Deus faz. Exatamente. E hoje, depois de 7 anos, a gente tem o prazer de estar ministrando na vida deles. Olha o que Deus faz, sabe? De nós estarmos trocando isso, de às vezes eles precisarem e eles ligarem pra gente e ir lá orar por eles. Eu falei: meu Deus, só tu pra fazer isso, né? Não tem explicação. E a aula de casados foi muito importante, assim, por isso que quando eu convido os casais para fazer, eu falo mesmo: vão, não julguem, não falem nada, só escutem o que Deus tem para vocês, recebam o que Deus tem para vocês, porque eu sei o que fez na minha vida e eu sei o que pode fazer na vida daqueles que realmente se entregam de verdade, né? E nós nos entregamos de verdade, tá? Foi assim, ó, eu digo que Deus não me quebrou, ele me esfarelou, ele me levou no pó, assim como ele fez com Adão e me fez de novo, porque não tinha, sabe? Eu achava que era só o Bill que tinha que mudar, que eu era perfeita. E quando, na verdade, eu entendi que eu precisava mudar muita coisa em mim.
Muita coisa. Eu não era uma mulher submissa, eu não era uma mulher sábia. Eu queria ganhar meu marido com a força do meu braço. E Deus, eu estava numa empresa ao qual eu cuidava de 340 funcionários. E eram praticamente 340 homens. Devia ter umas 10 mulheres dentro dessas 340 pessoas. Então, o Bill era o número 341 para mim. Eu trabalhava, chegava em casa e era aquilo ali e estava tudo certo. Vivi uma vida de mediocridade, de hipocrisia, sabe? Eu achava que não amava mais, porque eu estava muito doída por tudo que eu tinha vivido. E aí Deus começou a fazer na nossa vida, mas assim, por mais que eu estivesse me entregando, eu precisava de muita cura ainda. E eu não aceitava isso, porque eu achava que estava tudo certo, só o Bill precisava mudar. E assim, Deus foi me quebrando, tá? Deus me tirou desse emprego ao qual eu estava. Né? Eu acho que eu já até contei isso pra ti. Eu queria engravidar de novo, porque eu achava que outro filho seria a salvação da minha vida agora. Já que a gente estava em Jesus, então outro filho agora vai. E eu não engravidava de novo, aí eu fui no médico e nesse dia eu encontrei uma senhora, a dona Tânia, que é muito amiga da minha mãe, lá nesse médico, e ela falou assim, e eu conversando com ela e tal, ela falou assim, não, peraí. Ela falou assim, ó, eu não quero que tu fale mais nada, eu vou falar uma coisa que Deus tá me falando pra falar pra ti agora. Ela disse, tu não pediu uma resposta pro Senhor, porque no domingo eu havia ido na igreja e entregado realmente a minha família pra Deus, Tade. Eu falei, Senhor, faça conforme a tua vontade. Só que a gente esquece de dizer, me prepare para a sua vontade, né? A gente só pede para Deus fazer a vontade dele, e quando vem aquele rebuliço, tu fica assim, meu Deus, onde eu me seguro nesse barco aqui, porque tá difícil. Não, mas não era isso que eu queria, Deus. Né? O que eu queria era tudo perfeito. Isso, exatamente. Não passar trabalho ninguém quer, né? E aí ela disse, não, Deus manda te dizer que tu pediu uma resposta para ele que não é para te engravidar agora, é para te cuidar da família que tu tem. Ele tirou tudo, teu emprego, fazia 2 dias que eu tinha saído do emprego. Para te cuidar da família que tu tem agora, que ele vai fazer. É viver na dependência do Senhor. E aí, ao invés de aquilo me consolar, eu chorei mais ainda, porque eu falei, meu Deus, como assim, Senhor? E assim, ó, Tade, tu sabe, o teu testemunho é muito parecido com o meu nesse sentido. Depender do marido para te comprar uma calcinha não é fácil. Né? Eu era muito orgulhosa. Eu sempre tive o meu dinheiro desde os meus 13 anos, porque eu sempre ouvi muito do meu pai e da minha mãe que a gente tinha que trabalhar, fazer faculdade para não depender de marido. O que aos olhos deles era o certo, né? Mas não era isso que Deus queria para mim naquele momento. Eu tinha que aprender a viver na dependência do meu marido até para mim entender o que é submissão. O que as mulheres têm muito pensamento distorcido quanto a isso. Fala sobre submissão, estarmos na mesma missão e não em missões opostas e vamos ver quem manda mais. Exatamente. O pastor Ivonei, uma vez, ele deu uma explicação que para mim foi uma das explicações mais ilustrativas, mais sábias que eu já ouvi. Ele explicou assim, Karina, um submarino, ele é um submarino, certo? Se ele for muito abaixo, se você for muito abaixo de onde é para você estar, você acaba estourando. Que é o que acontece com as mulheres. Se elas se abaixam de mais uma hora, corda estoura. Se você estiver muito acima, igual o submarino, ele vai ser o quê? Ele vai ser só um navio. Então, você muito acima do que Deus te chamou, você querendo ser maior do que o seu esposo, você vai ser só uma mulher. Não a mulher a qual você foi chamada a ser. Agora, quando você está no mesmo... onde é para você estar, sabe? No seu limite de submarino, você vai estar realmente cumprindo a missão para a qual você foi chamada. Exatamente. Né? Você está na mesma missão, você está ali no alinhamento do que Deus quer para a tua vida. Eu falei, meu Deus, uau, aquilo ali para mim, eu falei, é isso aí, eu quero estar nessa missão, junto com meu marido. É estar ali como intercessora, como mulher de Deus, e entender que realmente eu preciso, e ele precisa de mim, eu preciso dele. Entender o que é uma só carne, entender que eu sou auxiliadora dele, e que estar cuidando da minha família é o meu maior privilégio hoje. Não existe uma carreira de sucesso que compense uma família fracassada. É verdade, não existe. Então, assim, eu nem tinha... Ministério. Exatamente, nem ministério. Eu tinha uma carreira de sucesso. Eu gerenciava uma empresa ao qual muitos homens gostariam de estar, né? Mas não era isso que era o certo para mim. Eu poderia até estar lá, se eu entendesse o que Deus queria para mim como esposa. Mas como eu não me entender estando naquele lugar, Deus, não, eu vou te arrancar daqui, agora tu vai estar na dependência do teu marido e na minha dependência para te entender o que é a mulher de Provérbios. Uau! E foi ali, quando Deus me forjou, que eu comecei a entender o que era, sabe? Porque assim, Tade, eu sempre falo que assim, ó, você ser submissa, hoje é muito fácil ser submissa ao Bill.
Hoje é muito fácil de ser submissa ao Leandro. Por quê? Porque eles são um homem segundo o coração de Deus. Eles são um homem realmente, um sacerdote do lar hoje. Mas há 7 anos o Bill não era esse sacerdote. Era o homem que chegava em casa bêbado, que ele trazendo dinheiro para dentro de casa para ele era o que ele achava certo. Era o suficiente. Era suficiente. Sustentar minha família, trazer dinheiro para dentro de casa, aquilo ali é o que ele tinha como certo. Não precisou a tempo, amor, carinho, respeito. Não deixando faltar nada dentro de casa. Essas eram as palavras dele. Era o que era certo. E é a mentalidade de que ele foi criado com certeza, claro, da geração anterior, né? Ninguém dá o que não recebe, né? Ele perdeu o pai com 11 anos. A referência que ele tinha era da mãe dele. A mãe dele era pai e mãe para ele. Então, ela também teve que trabalhar para sustentar 2 adolescentes na época sozinha. Então, assim, foi muito difícil para ele também, né? E ser submissa a esse homem, para mim, foi muito difícil. Mas eu entendi que eu não estava sendo submissa ao Bill. Eu estava sendo submissa ao que o Senhor queria para mim. E aquilo ali mudou a minha vida. Quando eu tive esse entendimento, seja submissa ao seu marido como ao Senhor, aí sim, Tade, aquilo ficou tão mais leve. Sabe, depender dele para as coisas ficou tudo mais leve. Não foi fácil, é óbvio que não foi, não vou dizer para ti que foi, mas foi mais leve de saber que eu estava fazendo aquilo como se eu estivesse fazendo ao Senhor, com o amor como se eu estivesse fazendo ao Senhor. A grande maioria hoje dos casamentos, assim, das mulheres, né, que nós somos orgulhosas, assim, né? A mulher que ela tem uma personalidade forte, assim, que ela tem um temperamento bem forte, ela tem essa questão do orgulho e também pelo que o mundo, né, a sociedade fala muito, né, dessa questão de levantar a bandeira de que a mulher é igual ao homem e tudo mais. Então, isso acaba que traz muita paralisia nos casamentos, né? Porque aí a mulher, ela não quer se submeter. Então, as pessoas, elas acham assim que elas vão ganhar o marido no grito ou no braço de guerra. E não é, né? Até na palavra de Deus fala, né? Que a gente tem que ganhar o nosso marido sem dar uma palavra. Exatamente. Mas com o nosso testemunho, né? E isso é tão difícil, mas é tão libertador, assim, porque olhando para a tua vida, me emociona muito, porque tu é uma mulher que superou muitas dores, né? Tu superou a dor do abuso, tu superou a dor da distorção da tua sexualidade, né? Tu superou a dor de um casamento totalmente disfuncional, né? De uma pessoa alcoólatra dentro de casa, né? E tu superou a dor de perda de 2 filhos, né? Sim. Que depois tu teve essa gravidez, que foi bem dolorosa pra ti. E por isso, assim, que hoje eu olho pra ti e me emociono tanto de olhar a tua família e ver o que vocês são, sabe? Isso me emociona, sabe por quê? Porque quando a gente fala que a gente é louco por Jesus, é porque a gente entende que não tem nada neste mundo que pague o preço que ele pagou na cruz por nós. Sim. E que a gente pode ter tudo na vida. Tudo. A gente pode ter dinheiro, a gente pode ter a melhor carreira. Nós podemos ter tudo nessa vida, sabe? Mas nada preenche. Nada restaura, nada traz algo genuíno, pleno do que a presença de Deus. Bem isso. Então as pessoas olham para nós, elas falam assim, meu Deus, mas esse povo tá sempre dentro da igreja, ou só falam de Jesus, ou enfim, né? Mas tu tem alguma coisa diferente. E quando fala assim, não, é porque eu sou cristã, às vezes as pessoas até te olham e falam assim, tu é de igreja, tu é evangélica, mas não é sobre isso, sabe? Não é sobre ter uma religião. Não é sobre uma doutrina, é sobre deixar que Jesus entre na tua vida e realmente limpe tudo, sabe? E faça tudo novo. E sabe por quê, Tade? Porque assim, quem muito perdoado, muito ama. E eu sei o quanto eu fui perdoada pelo Senhor. E aí eu amo Ele demais, assim. Eu amo esse Deus, assim, acima de qualquer coisa na minha vida, sabe? Exatamente sobre isso, né? Então, fala um pouquinho, assim, daquela outra dor que tu passou, tão difícil. Então, a minha filha, como eu já te falei, ela, há muito tempo ela pedia que eu desse um irmão para ela, né? Então, há uns 4 anos ela orava para que Deus desse esse irmão para ela, enfim. E eu vi que realmente aquele era o momento, sabe? Eu falei, não, Senhor, agora é o momento. Eu já tinha passado pela cirurgia bariátrica, já tinha perdido 50 quilos. Então, eu já estava, assim, com o meu corpo físico pronto para gerar realmente, né?
E aí fomos, fiz um propósito com o Senhor confirmou no nosso coração, no meu e no do Bill, deu muita paz no nosso coração de a gente engravidar. E no primeiro mês eu já engravidei. Um primeiro mês. Então, assim, eu queria muito... Naturalmente. Eu queria muito ser mãe de novo. E eu não imaginava que seria fácil, porque das outras vezes nós tínhamos recebido aquele diagnóstico que não poderíamos ter um filho. A Lívia realmente foi um milagre, isso foi comprovado, né? Que ela eu não teria como engravidar, gerar, e o Bill muito menos, ser pai. Então, a gente falou assim, olha, Senhor, se for da tua vontade, realmente eu quero muito ser mãe de novo. Porque o que eu pensava, Tade? Que o Bill precisava passar por aquilo, porque assim, ó, ele não foi pai da Lívia, assim, não curtiu, não é que ele não foi pai da Lívia, eu vou me corrigir, ele foi pai da Lívia sempre, mas assim, ele não curtiu os momentos de pai com a Lívia muito pequena. Né? Não aproveitou aquele momento da infância dela. Exatamente, ele não aproveitou. E eu também não aproveitei muito porque ela ficava muito na escola, mas ele aproveitou menos ainda porque aos finais de semana, quando eu conseguia curtir ela, ele não estava. Então eu queria fazer com que ele vivesse aquilo. Eu achava que era importante para ele viver aquilo. E no primeiro mês a gente já engravidou. Para nós, assim, foi um susto e uma felicidade ao mesmo tempo, porque eu não esperava, mas esperava porque eu confiava em Deus. Mas sabe aquele milagre que tu sabe que tu pode viver, mas que tu não imagina que vem tão rápido? Sim. Foi bem assim um susto. E mais susto ainda a gente levou, mas um susto muito bom quando a gente descobriu que eram 2, né? Uau. Então, assim, eu entendi que Deus fez e superabundou na nossa vida, né? E a gente fez um chá revelação lindo e a gente descobriu que eram 2 meninos, né? E eu descobri no dia do meu aniversário que eram 2 meninos. O chá revelação foi feito no dia 2 de março, no dia do meu aniversário. Foi uma felicidade imensa para nós, porque a gente já tinha Lívia, então vinha agora um menino para, né, fechar com chave de ouro. Aí vieram 2 ainda. Foi toda uma expectativa criada pela minha família, enfim, até porque eu tinha perdido meu sobrinho há 2 anos, o meu único sobrinho de acidente de moto, né? Então, foi uma expectativa criada pelo meu irmão, pela minha cunhada, que veio uma felicidade para a família, pelos meus pais, por nós, pela Lívia, que já orava há tanto tempo, né? Por esse filho, por esse irmão. Então, foi muito grande, assim, a gente começou a viver realmente aquele sonho, intensamente, né? Nós começamos a projetar e viver todos os sonhos de Deus para aquele tempo. A gente fez o quarto deles, que era onde era o quarto da Lívia, a gente passou o quarto da Lívia para trás, fez o quarto deles ali, já estava todo projetado o quarto deles. Nós pintamos o quarto deles, já tinha tudo sonhado, tudo. A gente já tinha muita roupa, a gente ganhou muita coisa de muitos amigos que iam na nossa casa visitar e já levavam, porque era uma felicidade, todo mundo sabia que era uma felicidade muito grande minha, e do Bill, né? E da Lívia também, né? E eu lembro que a gente acabou a reforma do quarto dos bebês num domingo. Meu pai acabou junto com o Bill no domingo. Tava todo pronto só para receber os móveis do quarto do bebê. Ah, Karina, parece muito cedo, tu com 4 meses já tá com tudo pronto. Mas era uma gravidez gemelar, né? Eu tinha passado por uma bariátrica, eu sabia que o final ia ser cansativo. Ia ser ter um pouco mais de cuidado, né, Tade, por né, ser uma gravidez gemelar, pós-bariátrica, enfim. Então, eu queria antecipar para aquilo não ficar ruim depois, né, para mim. Final, exatamente. Muito cansada. Exatamente. E aí, a gente, enfim, acabamos no domingo. Na segunda-feira, eu fui fazer o exame da translucência nucal, né, dos bebês. Tudo certo, a gravidez estava excelente, estava tudo perfeito. E na pandemia, né, eu entrei sozinha no hospital para fazer, enquanto o Bill me esperava no estacionamento. Fez 1 ano agora em março, 2021. E o Bill, eu lembro que quando eu saí do carro, eu falei para ele assim, amor, ora por nós. Eu falei para ele assim, para que dê tudo certo. Ele olhou para mim e falou assim, ó, Deus está no controle de tudo. Foi essas palavras que ele falou assim, vá em paz, Deus está no controle de tudo. E eu entrei na certeza de que estava tudo ok, né? E quando começou a fazer ultrassom, a médica falou, não, espera um pouquinho. Eu falei, meu Deus, eu quero ouvir o coração de novo, eu quero ver de novo. Eu conseguia ver eles, né? Mas eu queria ouvir. Ela falou, tu tá sozinha? Eu falei, não, o meu marido tá ali fora. Ela assim, então chama o teu marido aqui que eu quero conversar com vocês 2. Aí a enfermeira pegou meu telefone, ligou. E quando ele entrou, ela disse assim, então, pai, a gente queria conversar com vocês. Aí ele olhou para ela e falou assim, pode falar para ela, doutora.
Ele disse. Aí ela assim, mas por que tu já sabe? Ele sim, já. Deus já conversou comigo lá no carro. Aí ela disse que os meus filhos não tinham mais vida, assim. Eu falei, mas os dois? Ela, assim, os dois. Foi muito, muito triste, assim, foi um momento de muita tristeza para mim na hora, assim, eu perdi o chão, literalmente, e a primeira coisa que veio na minha cabeça é como eu vou falar isso para Lívia, porque foi tão sonhado, tão esperado por mim, pelo Bill, mas tão esperado por ela, sabe? E na minha mente eu pensava assim, Senhor, se eu falar para ela que tu nos deu e que agora não tenho mais, o meu medo era o que ela ia pensar de Deus. Será que ela ia desacreditar no Deus, sabe, que ela conhecia e que ela tinha tanta fé? Eu falei, no que eu faço? Eu fiquei muito desesperada na hora, pensando na dor que eu ia causar, que aquela situação iria causar na Lívia. A minha preocupação era essa. E a gente veio para casa muito triste, assim, muito, né, abalado. E Deus, o Bill o tempo inteiro falando assim, amor, não te preocupa, Deus está no controle. Ele falava, tá tudo certo, amor, Deus já falou comigo, tá tudo certo, vai ficar tudo bem, não te preocupa. O tempo inteiro. Eu falei, mas por que Deus fez isso? Eu falava assim, ele assim, não me pergunta por que para o Senhor. Deus sabe de todas as coisas. E ali naquele momento, Tadi, eu comecei a ver um homem que eu não via há muito tempo. E que por mais que Deus tivesse transformado a vida dele, ainda tinha muitas coisas a serem alinhadas, tanto em mim quanto nele. Mas, assim, para mim aquilo ali era algo que eu não conseguia ver aos meus olhos, entende? Tu não esperava eu não esperava por aquilo. Ele falou, vamos louvar a Deus por essas vidas, vamos louvar a Deus pela família que a gente tem. Ele colocou um louvor e a gente foi até em casa ouvindo e eu chorando muito. E quando a gente entrou em casa, a minha sogra tinha ficado com a Lívia pra gente ir no hospital. E aí ele foi no quarto, ele deixa que eu falo com ela. Aí ele entrou no quarto dela, em direção do quarto dela. E ele falou, então, filha, ela assim, pai, eu já sei, Deus já falou comigo. Ela disse assim, os meus irmãos não têm mais vida, né? Aí ele disse sim, filha. E aí ele abraçou ela, eu abracei, a gente começou a chorar. E eu falei para ela assim, filha, tu tá triste com Deus? Ela disse, não, mãe, eu não tô triste com Deus. Como que eu vou estar triste com Deus? Ele me prometeu um irmão, eu pedi para ele um irmão, ele me deu 2. E eu tenho esses 2 irmãos, eles só não estão aqui para mim poder pegar, mas eles estão lá com Deus. Então, entender isso foi muito lindo, assim, ouvir aquilo ali dela, ouvir aquilo ali do Bill, né? Ver a força que eles estavam tendo naquela hora, e que para mim foi muito, muito complicado, assim, ter essa força. Eu estava ainda muito abalada com a morte do meu sobrinho, tinha saído de uma depressão de luto, né? Então, assim, foi muito difícil para mim digerir tudo aquilo, eu vou te ser muito sincera. Em nenhum momento eu questionei a Deus depois de tudo aquilo que eu vivi naquele dia. Mas dentro de mim existia um porquê. Né? Apesar de eu falar para as pessoas que estava tudo certo, mas não estava tudo certo, né? As pessoas olhavam para mim e diziam assim, ó, ai, agora deu, era uma gravidez. Ai, não, daqui a pouco tu tem outro, ou é uma gravidez só, tu só estava no 4º mês. Eu falei, como assim? As pessoas não entendem que eu era mãe desde o momento da concepção deles, desde o momento que eu descobri que eu estava gerando, eu sou mãe. Né? Então, para mim, sim, para mim foi uma perda, um luto muito grande que eu vivi aquilo ali. Claro, de repente não se compara a um luto de uma mãe que perde um filho com 5, com 10, com 20, como meu irmão perdeu, mas era o meu luto que eu precisava viver e as pessoas não entendiam. E aí eu liguei para minha médica, contei tudo que tinha acontecido e eu fui para o hospital. E chegou lá no hospital, eu tive o apoio, né, de várias amigas, assim, mas a Ju ficou comigo, do Teco, né, e a Ju já tinha passado por muitas perdas. Então, ela, assim, foi essencial para mim naquele momento, porque a gente orou o tempo inteiro, a gente, sabe, ouviu louvores e falou de Deus, ela o tempo inteiro me dando força. E depois a Roberta ficou comigo também. E o que foi difícil para mim foi assim, sabe, Tade? Eu fiquei ali naquele hospital do lado de mulheres que estavam tendo os seus filhos. E eu tive que ter uma indução de parto, eu não pude fazer coretagem só. Eu não pude entrar na sala, ser anestesiada, fazer a coretagem e vir embora. Não. Eu tive que tomar a indução de parto, sentir as dores, ter os meus filhos, sentir as dores e não voltar com eles para casa. Então, isso para mim foi muito difícil. Do lado, eu escutava um choro de neném, do outro, eu escutava um sorriso de uma mãe passando e eu não estava vivendo aquilo.
Mas o Deus, ele é muito maravilhoso e eu entendo que Deus não estava nos planos de Deus que eu vivesse aquilo. Eu entendo isso. Mas a gente está nesse mundo e está sujeito às coisas desse mundo. E eu entendi que, apesar de eu passar por aquilo ali, Deus tentou extrair o melhor daquele momento para a nossa vida. E o Bill estava orando a Deus, depois eu fiquei sabendo que era para ele não estar comigo na hora que os nossos filhos viessem ao mundo, né? Sem vida. Porque ele disse que não saberia suportar aquilo ali. Mas ele o tempo inteiro me dando força, mas óbvio que eu fui saber disso depois. E ele estava exatamente no momento. E faltava uma meia hora para ele sair, para ele trocar com a Beta, que a Beta ia ficar comigo. E ali eu comecei a sentir as dores e eu falei para ele, agora não tem mais jeito. Porque até o último momento, Tade, eu cria no Deus que eu sirvo que ele poderia fazer um milagre. Aí eles falam, não, mas não tem mais vida, mas não interessa. Ele levantou os vales dos ossos secos, por que ele não vai dar vida para os meus filhos? Sabe? Só que, claro, eu entendia que seja feita a vontade dele, né? E os planos dele são sempre muito maiores e melhores do que o meu, porque ele é um Deus de futuro. Ele sabia lá na frente o que iria acontecer. Eu não sei. Eu ainda não sei. E só que eu resolvi confiar nele. E o Bill estava comigo e ele ficou ali, amor, calma, vai dar tudo certo o tempo inteiro, enfim. Né? Passamos por todo aquele processo, viemos para casa, um processo de dor. Ele ficou comigo ali sempre, né? E passou-se mais ou menos um mês. A gente foi chamado para testemunhar na igreja a respeito da cura do nosso relacionamento. Só que eu não estava bem com Deus, me entende? Assim, não que eu me revoltei com o Senhor, não é isso, mas assim, a minha alma estava muito ferida ainda. Eu falei, como é que eu vou para lá falar de tudo que Deus fez no nosso casamento se ele acabou de me dar um não? Eu falei, não quero. Aí eu lembro que a Amanda ligou para mim e falou, Karina, o testemunho de vocês é muito forte, eu preciso que vocês venham aqui. E a gente foi, exatamente um mês depois, sabe, Tade? A gente sentou naquela cadeira e a Amanda muito sabiamente começou a extrair de nós o nosso testemunho. Pontualmente, desde o momento que nós entramos na igreja até aquele dia, ela extraiu todos os detalhes, muitos desses que eu contei aqui. E no final desse testemunho, eu chorei tanto. Por que, Tade, que eu chorei tanto? Porque eu estava preocupada só com o não que eu tinha recebido, só que eu tinha esquecido de todos os sims que Deus tinha dado para mim e para o meu marido, entende? Tudo que ele já tinha feito na nossa vida, eu tinha esquecido, porque a gente é assim, o ser humano é assim. A gente só lembra dos nãos. Né? Deus não tirou teu filho, né? Ou enfim, não ele que tirou, mas causou isso. então eu lembro disso, a gente foca Deus naquilo. Deus permitiu, né? Permitiu. Então tu foca naquilo ali. Então eu estava focada naquilo ali e Deus fez eu lembrar de tudo que ele já tinha feito. Não, peraí, olha quantos milagres eu fiz na tua vida. Né? Tua filha é um milagre, teu casamento é um milagre, tua vida é um milagre. E agora isso tá focando naquilo ali. E assim, Tade, eu entendo hoje muito, muito claramente para mim e pro Bill que tudo isso teve um porquê e um propósito. E a gente já conseguiu entender o porquê dessa dor, o porquê disso tudo ter acontecido. Porque quando eu caí, quando eu fiquei abalada, quando eu fiquei ali no pó, porque assim, o Bill estava muito acostumado com as minhas orações, com a minha intercessão, com o meu jejum, entende? E ele vinha na onda, vinha num crescimento, vinha. Mas ele precisou se levantar como sacerdote porque eu não tinha mais condições. Eu estava muito triste, foi um acúmulo, aí veio, né, tudo que já tinha acontecido com meu sobrinho, mais a perda dos bebês e aquela tudo, e eu fiquei muito abalada mesmo, de verdade. E aí ele precisou se levantar. Então hoje eu entendo que nós precisamos perder aqui na terra para nós ganharmos no céu, sabe? A salvação, a restauração da nossa família foi muito forte. O posicionamento do Bill como sacerdote foi muito forte. O que ele tem vivido nesse 1 ano e alguns meses com Deus é algo inexplicável. Hoje eu tenho o prazer de chegar em casa e ver meu marido lendo a Bíblia, meu marido orando. Hoje eu saio de casa para ministrar alguma coisa no Autêntico, se eu fazer algo, eu não saio sem a oração do meu marido. Só que eu não tinha isso. E naquele dia ele se posicionou em muitas coisas, em coisas que só ele e Deus sabiam e que ele resolveu parar naquele dia daquele testemunho. Porque Deus lembrou de muitas coisas que já tinha feito. Então, assim, foi muito lindo, sabe? Deus, ele é muito maravilhoso e ele consegue extrair da nossa dor, assim, o melhor.
o melhor. E eu louvo a Deus, assim, por tudo que a gente passou, porque realmente a gente ganhou muito com aquela perda. Eu sinto falta, sim. Sinto falta do que eu não vivi com eles. Só que eu sei que eu vou chegar lá em cima e os meus filhos vão estar lá. E eu dei nome a eles porque eu sei que quando eu chegar eu vou chamar e eles vão vir porque eu sei o Deus que eu sirvo. E eles estão lá com o Senhor no lugar onde a gente mais almeja estar, não é verdade? E eles estão... E uma coisa que eu penso, assim, nisso tudo, sabe? É que as dores, elas são necessárias. Sim. Elas são necessárias porque às vezes a gente quer fugir das dores. Sabe, a gente quer os lugares melhores, os acessos mais fáceis e aquilo que nos traz coisas boas. Sim. Né? Ninguém quer passar por choro, ninguém quer passar por perdas, ninguém quer passar por dificuldade, por tribulação, mas eu olhando para a tua história, assim, e também me identifico em algumas coisas, olhando para a minha história, para as minhas dores, eu não seria quem eu sou hoje se não tivesse passado por tanta dor, sabe? Com certeza. E Deus, ele não desperdiça nenhuma delas. Sim. Porque aos nossos olhos, nós temos o pensamento muito pequeno. A gente só consegue enxergar o hoje, o agora, o aqui. É verdade. E Deus, ele tem propósito até nas nossas dores, né? E Deus, ele por mais assim, eu sempre digo, sabe? Às vezes as pessoas olham, ou até o mundo espiritual, ou até o inimigo, olha e fala assim, agora vou destruir, agora acabou. E Deus vai lá e pega aquilo que ia ser uma destruição e torna em bênção. É verdade. Sabe? Ele pega aquilo que ia ser amaldiçoado e torna abençoado. Exatamente. Esse é o nosso Deus, né? E tantas pessoas, elas, naquele momento de dor, elas falam, eu não mereço passar por isso, eu não queria passar por isso, por que Deus, o Senhor fez isso comigo? E a gente na hora não consegue entender, né? Mas eu ia até te perguntar, assim, tava pensando em te perguntar se tu tinha entendido o para quê, e tu acabou de responder, né? Assim, eu te perguntar, que tu entendeu o para quê. E isso é tão importante, às vezes a gente precisa somente entender o para que Deus fez aquilo, Deus permitiu que aquilo acontecesse, né? Porque eu acredito, assim, que nada nesta terra acontece sem a permissão de Deus. Sim. Ele é dono de tudo, sabe? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, o meio, o fim. Ele é quem traz a vida, ele é quem permite a morte. Ele é quem pode todas as coisas. O inferno inteiro obedece a sua voz. Esse é o nosso Deus. Ele está acima de todo o principado e toda a potestade. Ele está acima de todos. Sim. E então tudo que acontece é porque tem a permissão dele, né? Com certeza. E é para nos ensinar algo, é para nos trazer algo. Sim, e como tu disse, assim, existem muitas coisas que talvez eu não ouviria do meu marido e que eu ouvi diante daquela dor. Porque ele falou para mim assim, ó, que como Cristo deu a vida pela igreja, ele sentiu essa vontade de dar a vida por mim naquele momento, para mim não passar por aquelas dores, sabe? Ele queria estar no meu lugar, para que... Então, assim, ó, aquilo ali serviu muito para nos unir também. Porque ele começou a valorizar coisas que talvez ele não valorizasse se nós não estivéssemos passando por aquilo ali. Mas não que eu cobrasse dele, enfim, não, ele já era um marido maravilhoso, só que ele precisava disso. Aperfeiçoamento, Sim, né? Melhoramento, como nós estamos todos os dias, né? E ali a gente entendeu o propósito realmente de uma só carne. Né? O propósito de Cristo e a igreja, o propósito de uma verdadeira aliança firmada no Senhor, o propósito da visão de fé e confiança, que é o que a gente tanto prega, que Deus está vendo lá na frente, é só confiar. Então, assim, para o nosso ministério também isso foi muito importante, foi uma bagagem muito grande, porque a gente começa a falar com propriedade de coisas que a gente vive, que, assim, a falar do que Deus faz é legal, é top, agora falar do que Deus fez em ti, tu fala com propriedade, tu fala, não, eu vivi. Porque a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, assim, ó, ele venceu. E assim a gente fala para os alunos, olha, sabe, tu tá passando por isso, eu passei, mas eu venci. Em Deus nós vencemos. Então, vocês vão vencer também. Então, não há nada, nenhuma maldição, nenhuma tristeza que Deus não possa transformar na nossa vida. Exatamente. E eu sempre digo assim, né, que os processos, eles são necessários. Sim. Eles são necessários, então vocês precisavam ter passado por aquilo. Às vezes as pessoas me perguntam, mas tu acha que foi necessário? Foi. Sim. Foi necessário porque assim, ó, Deus, ele quer te melhorar, sabe? Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer te lapidar, sim, né? Então, só que tu tens que querer essa lapidação, né? Tu tens que querer passar pelo processo e permitir, né?
Se permitir, tá né? com o coração aberto para isso, né? Exatamente. Lembra que lá no meio do podcast eu falei assim que eu não amava mais o meu marido, que eu achava que eu não amava mais. E hoje eu digo que a glória da segunda casa ela é muito maior do que a primeira. Porque o amor que eu sinto por ele hoje é um amor totalmente diferente de quando eu conheci, de muitos anos de casado, e o amor que eu sinto hoje é um amor diferente, é um amor firmado em Deus, é um amor que não sei, eu acho que excede qualquer entendimento humano, sabe? O amor que eu sinto por ele, pela minha filha, é diferente, é algo de Deus realmente. Deus transformou tudo na nossa vida, inclusive isso, sabe? O amor verdadeiro e genuíno que veio do Senhor para nossa casa. E eu louvo a Deus muito por isso. E se tu fosse, assim, hoje deixar uma palavra para as mulheres, o que tu diria para elas? Meu Deus, confie no Senhor, porque Ele é justo e fiel para cumprir tudo que Ele tem prometido para a vida de todas vocês. Não desanimem, não desistam do casamento de vocês, nunca. Não existe casamento fracassado que Deus não possa transformar. Não existe casamento, se você estiver divorciado, se você estiver separado, se existe esperança, se aquela pessoa ainda está ao seu lado e existe, lute pelo seu casamento. Lute, porque eu achava que eu não amava mais ele, mas eram pedras que estavam ali, sabe, em cima do meu coração. Então, assim, não desista, que Deus, Ele pode transformar qualquer casamento. Linda, amiga. Quero te agradecer. Amém. Muito obrigada. Né? Eu que agradeço. Meu Deus, assim, conversar contigo é tão fácil, tão simples pra mim, porque a gente tem uma conexão muito forte. A gente fala bastante nós duas, né? É uma briga. Eu aprendo muito contigo, muito. E sabes que eu fiz a coleção, né, das t-shirts. Hoje eu tô aqui com a Olá Mulherada. E essas t-shirts, elas nasceram assim, de uma coisa louca, assim, não tinha planejado, né? Primeiro veio o original, enfim, e depois foi nascendo as outras. E aí eu tive o desejo, assim, de fazer o Olá Mulherada, né? Que é algo que Deus me entregou, que eu falo, assim, com tanta naturalidade. Depois nasceu o podcast. E aí eu falei pro Leandro, a gente conversou sobre isso, e ele falou, nossa, amor, que legal, que faz então Olá Mulherada. E eu falei assim, não, mas eu quero fazer essas camisetas para presentear algumas mulheres que vão participar, né, do podcast comigo, para honrar a vida delas e amar a vida delas. E isso veio acontecendo há algum tempo, não ficava pronto. E sabes que eu disse, amém, está nas suas mãos, Senhor. E como eu digo que hoje eu não vivo por coincidência, mas eu vivo por propósito, Deus permitiu que isso acontecesse contigo. Amém. Para que tu fosse honrada. Ai, então, meu Deus, que coisa linda. Tá aqui o teu presente. Ai, amiga, não dá nem pra beijar e abraçar agora. Depois eu beijo e abraço. Tá aqui o teu presente. Ai, amiga, obrigada. Posso abrir? Pode. Tá aqui o teu presente e eu quero realmente que tu recebas isso como um mimo de Deus. Ai, meu Deus, é verdade. Como um mimo de Deus, como um carinho de Deus por ti, pela Amém. filha amada que tu és, uma mulher que superou tantas dores, uma mulher que superou tantas coisas, que inspira tantas outras mulheres. Olha, gente, que coisa linda. Ai, amiga, muito obrigada. Eu vou usar. Eu que te agradeço com de todo o meu muito coração. Amor. Meu Deus, com certeza. Tu sabe que eu te amo a tua família. Vocês foram presente de Deus para minha casa. Eu entendi que a gente, como eu falei, a gente estava dando aula para vocês, achando que estava ministrando, e a gente foi muito ministrado pela vida de vocês. Aquele dia que vocês foram lá na nossa casa, a gente ganhou tanto com a visita de vocês lá. Foi tão tremendo o que Deus fez naquele dia na nossa vida, né? Foi para repor uma aula e no fim Deus fez tantas coisas. Imagina, a gente que aprendeu muito com vocês. E que Deus te use cada dia mais, assim, para alcançar mulheres, vidas, e que, né, venha realmente lançar o teu testemunho e o que Ele quer para tua vida por todos os cantos desse país e fora, né? Se assim for a vontade dele. E saiba que tens uma família linda também que inspira. O teu marido é uma bênção, um querido que a gente ama. Um homem tão sábio que ele falou tão poucas vezes no curso, e todas as vezes que ele falou, eu tirei algo para minha vida, né? E eu falo sempre isso, que existem palavras do Leandro que eu levei para minha vida, né? E a gente usa isso hoje nos cursos, né? Então, que Deus abençoe cada dia mais vocês, poderosamente, em nome de Jesus. Vocês também, a gente ama vocês de paixão. Obrigada por tudo, tá? Então, agora eu tenho uma parceira, né? Vou ter que dividir, porque com certeza ela vai querer usar o Olá Mulherada, que é a minha filha linda. Mas eu divido, viu? Então tá, amiga, muito obrigada, tá? Imagina. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente cada dia mais. Amém, em nome de Jesus.
Mulherada, então é isso. Foi hoje muito choro por aqui, porque essa mulher carrega algo muito especial. Amém. E não deixe de compartilhar com as suas amigas, porque o propósito desse podcast é para trazer muita cura, Amém. muita restauração. Foi para isso que ele nasceu. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima semana. Um beijo.